Nazaré. Amém? Vamos entrar na mensagem então aqui, queridos. Queria também desejar uma boa noite aos amigos que estão assistindo agora e os amigos que estão ouvindo pela Rádio Musical FM 87.9. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje estudando o livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 1, e a palavra de Deus ela diz assim: Jeremias 7:1. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Meus irmãos, o profeta Jeremias recebeu de Deus uma palavra. Nós saímos de casa hoje e viemos aqui para receber uma palavra. E essa palavra que nós vamos receber aqui hoje, eu dividi ela em 3 pontos para a gente estudar. Que está no versículo aqui, ó: melhorai os caminhos, melhorai as obras, e vos farei habitar neste lugar. Então são 3 coisas que nós vamos aprender aqui, importantíssimas. A primeira delas fala para nós melhorarmos o nosso caminho. O que eu entendo então? Que Deus está dizendo para nós que nós temos a habilidade, a capacidade de fazer com que algumas coisas ao nosso redor, ela mude, essa coisa seja transformada. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos pegar essa igreja aqui. Há muitos anos atrás, eu não sei há quantos anos quantos anos que essa igreja está nesse prédio aqui? Quantos anos está já? Nesse imóvel aqui? Tem mais de 5? 2016, nós estamos em 2020, então há 4 anos essa igreja veio para cá. O local onde essa igreja estava antes, era maior ou menor do que esse? Menor. Lá era mais bonito ou aqui é mais bonito? Aqui é mais bonito. Então vamos prestar atenção uma coisa. O pastor que trouxe a igreja de lá de onde estava para cá, foi um pastor sábio. Ele já melhorou a obra que estava sendo feita aqui. Vou dar outro exemplo. Quem fez a mudança que foi o pastor Marley? Pastor Marley, homem de Deus abençoado. Qualquer dia desse convido ele para vir pregar aqui novamente. Amém, Jesus? Vai vendo só. Quando o pastor veio para cá, mudou a igreja para cá, para essa locação aqui, tinha esse forro bonitinho? Não tinha. Como é que era o forro aqui? É o telhado de zinco. No frio, muito frio. É ou não é? No calor, muito calor. Quando chovia, não tinha culto, né? Dá para ouvir nada. Aquela barulheira, os telhados de zinco aparece todo o som. Tinha esse altar aqui? Quem fez esse altar? Pastor Marley. Se eu não me falar a informação, ele também é pedreiro, além de pregador, né? Antes de ser pregador, ele foi pedreiro e aprendeu a habilidade de fazer as coisas. Eu não tenho esse dom, e ele teve esse dom. Acredito que mais alguns irmãos ajudaram ele, mas fez esse trabalho aqui. Então quando eles vieram para cá, a igreja veio para cá, já melhorou o caminho, que estava num outro local, era menor, mudou para cá, fez as reformas que precisava fazer, fez esse altar bonito. Pouquíssimas igrejas, você vai encontrar dedo na Igreja da Graça aqui em Minas, pouquíssimas igrejas que tem uma piscina, igual tem essa aqui, toda bonita, que está aqui embaixo do púlpito aqui do altar. Pouquíssimas. Eu, nesses anos todos que eu pastorei igreja, dá para contar no dedo as igrejas que eu vi, que tem no altar uma piscina dessa aqui, a não ser as sedes próprias, mas outros locais não. Então o que ele fez quando ele mudou para cá? Ele melhorou o caminho da igreja, arrumou uma instalação melhor, colocou mais conforto, tem salas, tem para a escolinha, a sala para os obreiros, tem a cozinha, tem a sala aqui do pastor, tem outra salinha que coloca os produtos aqui, os obreiros usam ali também. Então ele melhorou a igreja. As pessoas vieram, Deus foi abençoando. Trazer para a nossa vida, irmão, nós precisamos melhorar o nosso caminho. Nós precisamos a cada dia olhar para nós e pensarmos assim: no que eu posso melhorar? Na minha saúde, o que eu posso melhorar na minha saúde? O que eu posso fazer para diariamente eu estar melhorando? Tem pessoa que vive no médico,
É toda semana está no médico, doutor, tem uma dor aqui, é um problema aqui, é isso não sei o quê. E a pessoa ela pode fazer alguma coisa para melhorar. Um dia desse eu estava falando com um amigo, e aí eu mandei uma fotografia para ele que eu estava fazendo caminhada. Peguei o meu celular, tirei uma foto assim, falei, bom dia amigo, está animado hoje? Vamos andar 10 quilômetros, o dia que eu estou andando pouco, eu estou andando 10 quilômetros, vamos andar um pouco. Aí eu mandei a fotografia e ele disse assim, nossa pastor, o senhor emagreceu bastante, da última vez que eu vi o senhor na foto, e agora que eu estou vendo, o senhor emagreceu bastante, o que o senhor está fazendo? Eu falei, amigo, estou fazendo uma coisa muito boa, eu dia sim, dia não, eu estou andando 10 quilômetros, o dia que eu estou com preguiça 10 quilômetros, o dia que eu vou mais animado 12, 14 quilômetros, estou fazendo caminhada, dia sim, dia não, dia sim e dia não, e eu estou comendo menos, me alimentando menos, não precisava de comer tanta coisa, eu passei uma porção de alimento que eu comia, que eu gostava, coisas que eu gostava de beber e comer, eu passei um X, eu estou me sentindo muito melhor, já perdi 10 quilos, aí ele me conta o segredo, eu falei, o segredo é andar, o segredo é comer menos, cortar refrigerante, tirar açúcar da alimentação, coma açúcar só nas frutas, porque tudo que a gente come, o organismo transforma em açúcar para virar energia para o corpo. Você vai tomar um suco, uma coisa, você não precisa de colocar açúcar, adoçar. A fruta já tem a frutose lá, açúcar. Então você não precisa de colocar açúcar, adoçar. Você vai fazer algum tipo de alimento, coma menos quando você for comer, passa um X aí nessa alimentação excessiva, coma menos. Aí eu falei com ele, acho que foi na segunda-feira, que eu mandei mensagem, estava conversando com ele. Aí passou a terça-feira, quinta-feira eu falei de novo, ele, olha, falei com você lá no outro dia, ontem, terça-feira eu já fui fazer a caminhada, já comecei a mudar minha alimentação, hoje é quinta-feira e eu já estou me sentindo muito melhor, mais disposição. Ele estava contando um fato engraçado, que eu já passei por isso e sei o que é. Você vai amarrar o sapato, quando você vai amarrar o sapato, você torce para o nó sair logo, porque a sua barriga, o negócio abaixa aqui o ar e o ar não sai. E ele contando e eu me vendo há uns meses atrás, há um ano atrás. Então eu contando para eles, olha, eu já estou melhorando a minha situação de saúde, eu já estou até me sentindo melhor, mais disposto. Tem coisas, irmãos, que nós podemos fazer. Aguarda uma coisa que eu vou falar a você, nem todo problema de saúde é problema espiritual. Nem todo problema que a pessoa tem é que um demônio entrou, às vezes é a falta de sabedoria. A pessoa não se alimenta bem, não se cuida bem, e o Senhor Deus está falando, ó, melhore o seu caminho. Você pode melhorar o seu caminho em relação à saúde, se alimentar melhor, cuidar melhor do seu corpo, porque o seu corpo ele é templo do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Faça assim, melhore o seu caminho nessa área aí. Vamos ver outro caminho aqui, dentro desse do melhorar o caminho aqui, que nós podemos fazer. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, lá em Efésios, deixa aí o Jeremias separado, e vamos abrir lá em Efésios capítulo 6, você está no Jeremias, Efésios é Novo Testamento, Efésios 6, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Gálatas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 6, versículo 5. Tem gente que reclama que Deus não está abençoando lá no trabalho. Pastor, não sei o que acontece, Deus não está me abençoando no meu trabalho. Tem um negócio aqui para a gente ouvir e vai ajudar. Efésios 6, versículo 5. Você sabe que quem tem um emprego hoje tem que levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus, que tem muita gente perdendo o emprego. O último levantamento que fizeram do Sebrae, 600 mil microempresas fecharam as portas, deram baixa lá no CNPJ, fecharam as portas, 600 mil microempresas, muita gente ficou desempregada. Quem tiver um emprego hoje, levanta a mão e dá graças a Deus, cuida dele, trabalhe para você crescer lá e não perder sua vaga. Diz aqui Efésios capítulo 6, versículo 5 assim: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens,
mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Irmão, nós podemos melhorar o nosso caminho lá no nosso trabalho. Tem pessoas que elas reclamam: puxa, por que Deus não me abençoa? Eu estou trabalhando nessa empresa já tem tantos anos, parece que o patrão não me vê, parece que ninguém está lembrando de mim. Preste bem atenção de uma coisa: o dia que você começar a ficar preocupando com o que os outros vão pensar ou achar de você, porque ninguém lembra de mim, você já está todo no caminho errado. Você tem que fazer o seu trabalho, a sua parte. Não fazer para alguém ver, mas fazer o seu trabalho tão bem feito que alguém vai passar a ver. A Bíblia fala que não dá para você esconder uma lâmpada acesa debaixo da mesa. A luz vai aparecer no meio da escuridão, todo mundo vai reparar. Aqui, quando a igreja, todas as lâmpadas aqui da igreja são desligadas lá naquela entrada, ali do lado do bebedouro, toda a lâmpada é desligada ali, chave geral. Então, quando acaba o culto à noite, a gente fecha a igreja, eu vou lá, desligo tudo, e entre aquela entradinha ali até a saída principal da igreja, tem um espaçozinho ali. Para andar no escuro é complicado. Uma lâmpadazinha dessa aqui, ó, que tem no telefone celular, o flash aqui da câmera, que também funciona como lanterna, irmão, no meio da escuridão, faz uma claridade enorme. Se fosse usado como lâmpada de emergência, numa situação de emergência, resolveria o problema, a gente conseguiria sair da igreja tranquilo, numa reunião da noite em que acaba a luz, uma coisa assim, e não tivesse iluminação de emergência. Essa lâmpadazinha pequena aqui consegue fazer uma grande diferença. Uma lâmpadazinha acesa no meio de uma escuridão chama atenção. Uma lâmpadazinha de nada. Ontem mesmo eu estava fazendo caminhada, ontem à noite, e aí eu reparei assim, tem uma estrada que eu vou fazer caminhada, de longe assim, tinha uma lâmpada acesa numa casa, uma casinha lá no meio do mato, uma lâmpada acesa. Mas aquela uma lâmpada acesa, no meio daquela escuridão, chamava a atenção de longe. Fiquei, olha que bacana, lá no meio daquela mata, tem uma casa, tem uma lâmpada acesa, mas aquela uma lâmpada acesa chama a atenção. O patrão, ele está lá com um monitor cheio de câmeras na empresa, 35 câmeras instaladas. Aí ele sempre está olhando lá, você acha que não olha, ele olha. Aí sempre está olhando, vê aquele que fica com o braço cruzado, fazendo um grupinho, reclamando, porque sempre as notícias chegam lá no ouvido do principal. Que é difícil, o salário é ruim, e não sei o quê, você viu? Enquanto está todo mundo reclamando, você está lá no seu trabalho. Tem aquele camarada que sempre chega atrasado, quer sair mais cedo, quer pedir isso, quer pedir aquilo. Você não, você faz a sua parte, chega até uns minutinhos antes, para ajeitar as coisas, para quando der o horário oficial, você já está pronto, está tudo organizado. Alguém vai ver o seu trabalho, ainda que demore, mas alguém vai ver o seu trabalho. Se você fizer tudo o que você tem que fazer, a sua função, cuidar dela e zelar dela, fazer com amor, como se você estivesse fazendo para Deus, Deus vai recompensar você. Deus vai colocar no coração, nos olhos do seu patrão, dá uma olhadinha para aquele funcionário, presta atenção no trabalho dele. Ele faz o que é para ele fazer, ainda está fazendo um pouquinho a mais. Quando ele tiver uma oportunidade de dar uma promoção, quem é que ele vai lembrar? Vai lembrar de você. Pastor, eu não trabalho para os outros, eu trabalho para mim mesmo. Eu sou uma costureira. Seja uma excelente costureira. Saiba valorizar o seu trabalho. Nem cobre a mais e nem a menos. Aquilo que é justo. Faça exatamente o que você precisa fazer. Se é um pintor, não faz aquele serviço que quando dá a primeira chuva, a tinta cai da parede. Não faz isso não. Faz o serviço bom. Quando alguém vê, quem foi que pintou essa parede? Foi fulano de tal. Me dá o telefone dele que eu estou precisando fazer um serviço lá na minha casa. Eu preciso de um pintor bom. Quanto é que ele cobrou? Cobrou X, cobrou barato. Aí o rapaz cobra, ele não cobra caro e faz um serviço bom. Faz um serviço rápido, é um profissional.
Faz exatamente. A fama corre. Corre ou não corre? A fama vai correndo. O que você tem que fazer? Deus está falando para você. Melhore o seu caminho. Aqui está escrito, ó, versículo de número 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. Melhore o seu caminho nessa área. Vamos agora olhar aqui para as obras. Vamos melhorar as nossas obras. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos é um pouquinho antes aí onde você está. Atos, capítulo 6. É antes do livro da carta de Romanos. Atos 6. Agora é o segundo ponto aqui. Melhorai as vossas obras. Obra é aquilo que você está fazendo. Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Entenda aqui uma coisa, irmãos. A igreja estava crescendo. E aí os apóstolos começaram a ter problemas. Olha, tem um grupo aí reclamando que tem um grupo de senhoras que está sendo deixado de lado e ninguém está ajudando elas, são as viúvas. Elas não têm quem ajude elas. Aí os apóstolos disseram assim: como é que a gente vai fazer? Nós temos o nosso ministério é o da palavra e da oração. Nós não podemos fazer as outras tarefas. Na igreja, irmão, a igreja é igual um corpo. O pastor ele tem que descobrir a sua função no corpo e deixar os outros membros da igreja fazerem as outras partes. É igual, por exemplo, você tem um pulmão, o corpo, você tem um pulmão. O pulmão ele serve para filtrar o ar, para levar o oxigênio para dentro do corpo, para a célula. O pulmão não tem a mesma função do coração. O coração é para bombear o sangue. Aí você tem os rins, que é para filtrar esse sangue. Você tem o estômago, que é para pegar a comida o alimento que você comeu, pegar ali, absorver os nutrientes, e depois ele manda para o outro membro do corpo, que é os intestinos, para mandar depois embora aquilo que não foi aproveitado. Se você reparar bem, cada pedacinho do corpo tem uma função. O cérebro comanda o corpo. A mão se só levanta porque o cérebro está fazendo. Você só fala porque o seu cérebro está ensinando você o que você tem que falar dirigindo. O corpo tem várias partes, assim também é a igreja, tem várias partes. Tem a cabeça que é Jesus, diga glória a Deus, Ele quem dirige. E nós somos o corpo dele na terra aqui, somos a igreja, o corpo de Cristo. Então nós temos que descobrir as nossas funções, nós temos que ser úteis no reino de Deus. O apóstolo aqui disse: olha, os apóstolos disseram, não é razoável a gente deixar a palavra, a pregação e o ministério da oração e fazer as atividades de servir comida. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher algumas pessoas para nos ajudar. Mas quem? Aí que entra o assunto aqui, que nós temos que melhorar nossas obras e também melhorar o nosso caminho. Dá para casar os 2 pontos aí. Eles disseram assim: olha, vamos escolher 7 homens, mas quem? Qualquer um? Não, qualquer um não. Na obra de Deus nós temos que fazer tudo com excelência, que nós estamos fazendo para Deus. Vamos escolher quem? 7 varões, quais? De boa reputação, ele está falando de qualificação moral. Cheios do Espírito Santo, está falando de qualificação espiritual. E cheios de sabedoria, está falando de qualificação intelectual. 3 coisas eles precisavam: de uma aparência diante da sociedade, qualificação moral
de uma aparência no mundo espiritual e de uma aparência no mundo material e intelectual. Vamos escolher pessoas com sabedoria, que são cheias do Espírito Santo, e pessoas que tenham boa reputação. Aí foram lá escolher os 7 homens, e a igreja passou a crescer. O que essas 7 pessoas eles estavam fazendo? Melhorando os caminhos deles e melhorando as obras, aquilo que eles faziam. O que eles faziam refletiam, eles tinham boa reputação. Cristão tem que andar direito, se comprou, tem que pagar. Diga glória a Deus. Sair dando cheque sem fundo por aí não dá. Você está devendo para alguém, chegar lá e negociar. Seu José, tudo bom? Olha, estou passando um momento difícil aí, tudo, eu sei que eu estou devendo para o senhor, não estou me negando a pagar, mas eu queria que o senhor me desse um prazo aí, aconteceu um imprevisto, e eu vou pagar você, nem que for em 50 pagamentos, 250 pagamentos. A dívida é alta, nem que eu demorar 20 anos para te pagar, mas fique tranquilo, porque eu vou lhe pagar até o último centavo, corrigido com juros, correção monetária, tudo direitinho. Aí a pessoa diz assim: esse camarada é decente. Fazer o seguinte, amigo, tua dívida está perdoada. A pessoa às vezes até vai perdoar a dívida, porque vai ver a sua honestidade. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Melhorar as nossas obras, ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo. Um dia desse eu estava falando aqui, cristão que só lê a Bíblia na igreja está ruim, cristão que só ora na igreja está ruim. Você tem que se alimentar na sua casa. Eu estou fazendo uma campanha, irmão, poderosa, e de vez em sempre eu estou falando aí, irmão, passa um X, não convém comentar nomes, mas passa um X em determinados canais de televisão, que pregam prostituição, que pregam idolatria, que pregam adultério, que ensina as famílias a fazerem coisa errada, que estão ensinando os adolescentes a terem relações sexuais antes do casamento. Relação sexual é para quem se casa, depois do casamento, não é antes. Estão ensinando tudo que não deve na televisão, na internet. Você tem que saber policiar os seus filhos. O que você está assistindo aí? Isso aí não presta para você. Isso aí é sujeira, isso aí vai acabar com a sua vida. O que nós temos que fazer? Nós temos que melhorar as nossas obras. Melhore as suas obras. Tem emissora aí que você nem deveria assistir. Tem emissora que para você assistir o canal, você tem que colocar, igual vocês estão fazendo aqui agora na hora do culto, você tem que colocar uma máscara, você tem que colocar um capacete, um óculos, uma luva, você tem que colocar uma roupa, aquela que o médico está usando no hospital, para conseguir assistir aquele canal, que senão você pega doença. Diga, Deus me livre. É só má notícia. Eles não dão uma notícia boa. Tem tantas coisas que descobriram. Olha, tem um país tal que descobriu a vacina da doença tal. Tantos pacientes foram... Ele não fala isso não, ele só fala assim: olha, abriu o cemitério lá, tem 1.200 vagas, quem quer entrar já fica na rua. Não é assim a campanha que eles estão fazendo. Olha, tem 1.200 vagas no cemitério, que você quiser entrar nessa vaga aí, você já vai ser escolhido, faz tal coisa, e não sei o quê. E só vão contando uma notícia. Irmão, o mundo continua rodando. Quem concorda comigo? O mundo continua rodando, coisas boas também estão acontecendo, notícias boas estão acontecendo, outros problemas também existem, estão sendo resolvidos, coisas boas estão acontecendo em muitos lugares. Só que você liga aquela emissora, aquela e mais a outra, só fala notícia ruim, só coisa ruim, só tragédia. Em vez de você gastar o seu tempo dando ouvidos àquilo que não vai edificar você, deixa desligado aquele canal, vai ler a Bíblia, vai orar, passa 1 hora na presença de Deus, deixa de se contaminar com notícias ruins que fazem mal para a sua alma. Eu vi uma pessoa falando ontem, uma pessoa que é formado no assunto, e a pessoa disse que o alcoolismo, nesses últimos 2 meses, subiu de uma maneira descomunal. O consumo de bebidas alcoólicas e drogas, fizeram a pesquisa, subiu de uma maneira descomunal. Vá ao supermercado e pergunte ao dono do supermercado: amigo, depois de comida, qual é o item que você mais vende aqui? E ele vai falar: bebida alcoólica. E você pergunta a ele: aumentou o consumo de bebida alcoólica ou está do mesmo tanto de 3 meses atrás? Ele disse: triplicou o consumo, quadruplicou o consumo. As pessoas estão se embriagando, estão bebendo, estão tentando fugir da realidade lá fora, mas é uma realidade que eles estão mostrando muito mais aumentada. Eles estão mostrando um monstro, um gigante. Esse monstro, esse gigante
é um monstro pequenininho e que o nosso Deus já deu vitória para nós sobre ele. Diga glória a Deus. Tem gente que está temendo um monstro gigante, é um monstro pequenininho, que Deus já deu a você vitória. A Bíblia é a verdade, eu acredito na Bíblia. Lucas 10:19 está escrito lá assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. O que Jesus quis dizer com isso? Que os seres espirituais perigosíssimos, serpentes e escorpiões, está falando de demônios, são esses demônios que causam esses problemas. A Bíblia de João 10:10, o ladrão veio roubar, veio matar e veio destruir, mas eu vim trazer vida e vida com abundância. Irmão, o que está fazendo as empresas falirem e fecharem, as pessoas terem problemas financeiros, as pessoas perderem? Imagine o seguinte: o camarada vai casar, quantos sonhos foram destruídos nesses últimos meses. O camarada vai casar, aí ele contratou um buffet e a festa, pagou, já tem um ano que está pagando, porque quando a pessoa vai fazer assim, paga, às vezes demora um ano para pagar, faz um carnê lá, demora um ano, pagou tudo direitinho. Aí ia casar agora no mês de maio. O mês de maio é o mês que mais as pessoas casam, que é o mês das noivas. Quantos casamentos que não serão realizados nesse mês de maio? O sonho daquela moça está há 5 anos fazendo lá um enxoval dela, comprou as coisas e tudo, e organizou, e foi lá e vestiu, colocou o vestido, se planejou, olha, eu vou casar, contratou o fotógrafo, contratou a filmagem, pagou, está pagando antecipado, contratou o buffet, e ela não vai casar. E a empresa faliu e não vai ter nada. Quem entendeu, diga amém. Não vai ter nada. Nada. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que observar e melhorar as nossas obras. Está escrito aqui, capítulo 6, versículo de número 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles receberam a instrução, a igreja cresceu, tudo melhorou. Nós precisamos melhorar os nossos caminhos, nós precisamos observar o que Deus quer na palavra dele, para a nossa vida ser abençoada. Diga glória a Deus. Faltou só um versículo, senta um pouquinho em nome de Jesus, e você vai voltar agora lá no livro de Deuteronômio 8, versículo 1, nome de Jesus. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio capítulo 8, faltou: vos farei habitar no vosso lugar. Que lugar é esse? Vamos só ver aqui, em nome de Jesus. Deuteronômio 8:1, é o último ponto aqui. Aleluias. Amém, Jesus? Está escrito assim, queridos: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Lê de novo comigo, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Irmãos, existe uma terra, um lugar de bênção, um lugar de provisão, que Deus quer colocar você, Deus quer colocar a mim. Ele quer dessa terra. Só que para Ele nos dar essa terra, nos colocar nessa terra, nós temos que seguir os mandamentos dele. Quais? Nós aprendemos 2 hoje. Melhore o seu caminho e melhore a sua obra, aquilo que você faz. E lá o Jeremias 7 diz: melhorai os vossos caminhos, melhorai as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Amém? Toma posse, segura a bênção aí, que a bênção é tua. Melhora o caminho, melhora a obra, e Deus, o próprio Deus,
vai fazer você habitar neste lugar, esse lugar de bênção, esse lugar de vitória. Amém, queridos? Em nome de Jesus, isso para a glória de Deus. E que Deus abençoe os amigos que estão nos assistindo e os amigos que estão na rádio agora, ouvindo a programação. Fique na graça, fique na paz de Jesus. Amém? Em glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus?